Olha, em 1946, um rapaz chamado Dirceu recebeu uma carta bem diferente. Sabe por quê? Quem escreveu foi o irmão dele, Carlos, de 14 anos. E o detalhe mais incrível é que Carlos supostamente escreveu essa carta depois de morrer. Nela, ele descreve com detalhes como foi a sua jornada para o outro lado da vida. E a carta já começa assim, com essa frase de arrepiar. Estou escrevendo esta carta para dizer que não morri. Pensa só no choque de ler uma coisa dessas. É uma frase que joga a gente direto no meio de um mistério, né? Uma história muito pessoal sobre vida, morte e o que será que vem depois. Então, para a gente entender direitinho essa experiência do Carlos, vamos acompanhar a jornada dele em 5 partes. Primeiro, o adeus dele aqui na Terra, que foi bem assustador. Depois, como ele acordou em um lugar totalmente novo. Aí vem a parte da escola para almas, que é surpreendente. Em seguida, ele tem que lidar com o erro do passado. E por fim, a mensagem de esperança que ele manda de volta para casa. Bom, vamos começar pelo início de tudo. Os últimos momentos do Carlos aqui na Terra. Ele conta que no seu último dia, a família estava toda ali. O pai super aflito andando de um lado para o outro, a mãe chorando, e ele, no meio daquela tristeza toda, sentindo um medo terrível do que ia acontecer. Ele descreve essa sensação de uma forma muito forte, né? A angústia era física e emocional. Ele queria muito falar, sabe? Tentar consolar a mãe, mas parecia que tinha um peso enorme na garganta dele. Pensa que horrível. Ele estava consciente, mas preso num corpo que simplesmente não respondia mais. Uma experiência aterrorizante para qualquer pessoa, ainda mais para um garoto. E esse medo todo não era só do desconhecido, não. Tinha um motivo bem específico. Ele se lembrava de uma imagem que não saía da cabeça dele. A de um amigo da escola, o Osório, que ele viu no caixão, mudo e gelado. Aquilo o assombrava. O pavor dele era que o seu próprio fim fosse igual. Aquele silêncio frio para sempre, enquanto a família ficava ali, sofrendo. E aí, bem no meio desse desespero todo, alguma coisa muda. Ele começa a ver uns pontinhos de luz que ele descreve como flocos brilhantes, aparecendo do nada no quarto. Esses flocos vão formando tipo uma cortina de luz, sabe? E ele tem a sensação de que tem alguém ou alguma coisa se movendo ali atrás. Naquele momento, a atenção dele sai do medo e se volta completamente para essa cena, inexplicável. E de repente, do meio daquela luz, sai uma moça. E ele reconhece na hora. Era a tia Eunice, a mesma do retrato que ficava na sala da casa dele. Uma tia que já tinha falecido. A família não via nada, mas ela se senta ali do lado dele e fala com uma calma que ele precisava muito ouvir. As palavras dela são o primeiro sinal de que aquilo talvez não fosse o fim, e sim uma passagem. Depois de sentir o toque da tia, Carlos finalmente se acalma e adormece. E então, ele acorda. Só que ele não está mais no quarto dele, nem em um hospital conhecido. Uma realidade completamente nova estava prestes a começar para ele. Ele se vê num lugar que nunca viu antes. Um quarto super claro, limpo, e a primeira coisa que ele percebe é que a dor sumiu. A garganta tá boa, aquela fraqueza toda foi embora. Ele se sente bem, saudável. Mas a cabeça tá a mil. Onde ele tá? E a pergunta principal: cadê a minha família? No desespero, a primeira coisa que ele faz é gritar pela mãe. E aí acontece uma coisa impressionante. Ele escuta a voz dela, mas não com os ouvidos, sabe? É como se a voz dela estivesse dentro da mente dele, um eco da dor, da saudade que ela sentia. Essa conexão é tão poderosa que na mesma hora as dores físicas dele voltam com tudo. É uma prova de como os laços com a terra ainda eram fortes. Mas felizmente ele não fica sozinho nessa angústia por muito tempo. A tia Eunice aparece de novo e com ela vem a avó Adélia. Só que não a avó velhinha e frágil que ele conhecia, mas uma versão muito mais jovem, com saúde. E o primo dele, o Antoninho, que também já tinha partido, tá lá. Essa reunião de família simplesmente vira a chave na cabeça dele. A morte não era um fim de jeito nenhum. Eles estavam ali, super vivos. Então, chama um médico para ajudar com as dores que tinham voltado. Só que o tratamento é totalmente diferente. O médico não olha a garganta dele e não dá remédio nenhum. Ele percebe que o Carlos gosta de avião e começa a conversar com ele sobre aviação, sobre como os aviões voam. E isso mostra uma coisa muito interessante. A cura ali vinha de tirar o foco da dor e colocar em algo que ele gostava, que despertava curiosidade. E não é que funcionou? Assim que ele melhora, o Carlos descobre que a jornada dele estava só começando. Ele não estava num lugar para descansar para sempre, não. Ele é matriculado numa espécie de escola, chamada Parque dos Meninos, um lugar feito para quem acabou de chegar. E essa é a grande surpresa para ele. A gente aqui na Terra pensa em descanso eterno, né? Mas o que ele encontra é o oposto.
Ele descreve um lugar de muito movimento, de muito aprendizado e principalmente de trabalho, de serviço. O objetivo lá não é ficar parado, é continuar evoluindo. E o que se estuda nessa escola? Olha, esquece matemática, história. As aulas são focadas em olhar para dentro de si mesmo. Os alunos são convidados a pensar em perguntas bem profundas sobre o próprio caráter, sobre o propósito de cada um. É um convite para se encarar de um jeito completamente novo. E o mais interessante é que a educação é personalizada. O Carlos mesmo admite que era preguiçoso e vaidoso, então ele é colocado num grupo com outros jovens que tinham os mesmos desafios. As lições, as tarefas, tudo era pensado para ajudar cada um a superar justamente essas falhas. É um sistema focado 100% no desenvolvimento moral. E é nesse clima todo, de olhar para si mesmo, que a história chega no seu ponto mais forte. Porque o aprendizado lá não é só na teoria, não. Chega a hora em que ele precisa encarar de frente as consequências de uma coisa que ele fez. Uma memória em particular começa a atormentar o Carlos. Ele se lembra de um gatinho do bairro, o Bichaninho, que ele, por pura maldade, matou a pedradas. Sabe aquela lembrança que a gente tenta empurrar para debaixo do tapete? Pois é, lá, com a consciência mais desperta, não tinha como fugir. A imagem do gatinho, os miados de dor, tudo voltava o tempo todo, causando uma culpa que ele não conseguia mais suportar. E o caminho para ele se redimir é muito claro. Primeiro, a memória vem com tudo. Depois, a culpa fica tão grande que ele não aguenta mais e desaba, confessa o que fez, chorando na frente de todo mundo. O professor dele, em vez de dar uma bronca, acolhe, faz uma oração. E o mais importante vem depois. Ele é orientado a agir. Ele começa a usar o tempo livre dele para cuidar dos animais do parque. Ele transforma a culpa em serviço, em reparação. Essa experiência toda, essa reparação, transforma o Carlos de um jeito muito profundo. E depois de um tempo de esforço de verdade, o progresso dele é notado. E é isso que leva a gente para a parte final e mais cheia de esperança da mensagem dele. Depois de um ano inteiro lá no parque, estudando e servindo, ele ganha uma medalha, a Medalha da Boa Vontade, que é um símbolo dessa transformação dele. E como recompensa, ele ganha o direito a um pedido. E qual você acha que foi o pedido dele? Claro, ver a família. Voltar para a Terra ainda era muito complicado, mas eles concedem um reencontro rapidinho. A mãe dele é levada em espírito enquanto dormia para poder ver. E no finzinho da carta, o Carlos resume tudo o que ele aprendeu, em alguns conselhos bem diretos para o irmão dele, o Dirceu. É basicamente a nova filosofia de vida dele. Ouça seus pais, seja uma pessoa boa e leal, nunca maltrate os animais, e mais, seja amigo dos livros, goste de trabalhar e entenda que tudo de bom que a gente faz, uma hora é recompensado. Ele encerra a carta com essa frase, que é um verdadeiro consolo. Essa é a mensagem principal de toda a experiência dele, né? Que a morte não é uma separação para sempre. Para ele, o amor, os laços que a gente cria, tudo isso continua. O reencontro não é só uma esperança, é uma certeza. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? A história do Carlos, com essa escola e as lições sobre responsabilidade, no fundo, não parece falar tanto sobre a morte. Parece ser, na verdade, um manual sobre como viver. Talvez o grande objetivo de saber o que vem depois seja, na verdade, nos inspirar a sermos pessoas melhores, mais gentis e mais conscientes, aqui e agora.